Boa noite. Assim como o Carlos falou, hoje então a gente vai apresentar o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E como toda religião sempre procura encaminhar bem todas as pessoas que seguem essa religião, mas querem encaminhar a Deus, a divindade, que a pessoa seja uma pessoa boa, sempre melhor. E o Espiritismo, ele tem essa visão de que o que importa é que a pessoa melhore e progrida e cresça. E nesse capítulo que fala, baseado nessa frase de Mateus, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Então ele traça o roteiro que a gente deve seguir para chegar a Deus. A gente ainda é muito impuro, porque a gente vai se comparar a Deus para chegar lá, mas o que a gente pode fazer é procurar fazer com que o reino de Deus chegue até nós, a maneira que a gente vai guiando nossa vida, livrando o nosso coração dos pesos, da impureza que a gente carrega. E o Evangelho, esse capítulo, está dividido, então, assim, deixai vir as minhas criancinhas, onde simboliza, então, a pessoa que está pura, como uma criança, quando ela é pequenininha, ela não tem... Ela vai brincar na pracinha, ou na escolinha, ela não julga o coleguinha, ela logo vai conversando e já faz amizade, vai brincando, não pergunta se é rico, pobre, se é preto, branco, ou se é de tal religião, ou de tal bairro, ou de tal lugar. A criança vai brincando, ela não coloca nenhum empecilho. Isso é pureza de coração, porque às vezes a gente já julga direto alguém, né? Vê a pessoa, analisa e tal, e julga. E o que pede isso, Jesus fala, então, é essa pureza, que a gente consiga enxergar as pessoas como um irmão, que ela tem aqueles defeitos que eu tenho, que eu consiga compreender aqueles defeitos da pessoa, que ela também está no estágio de evoluir e crescer. E depois também fala em adultério, fala em lavar as mãos, fala em cortar a mão se tiver escândalo, e segue assim. Só que a gente tem que interpretar essas questões, porque Jesus, quando colocou as parábolas, ele tinha que usar o entorno que existia na época, quando ele usava as palavras, a compreensão das pessoas que naquela época, 2000 anos atrás. Outras religiões falam de batalhas e guerras, para a gente derrotar o inimigo, fala desses defeitos como sendo um inimigo para a gente superar, para chegar na realeza, no caso, naqueles dons bons, nas virtudes. Mas quando a gente fala em adultério, na Bíblia, no Evangelho, fala de não olhar para a mulher do próximo com... Como é que é? Com maus pensamentos. E o que significa isso? Para a gente não adulterar as ideias. A gente não pode pensar de maneira errada. Porque não quer dizer que eu não possa olhar para a mulher do outro. Eu não posso criar desejos que adulterem a pureza da situação. Porque a verdadeira pureza, ela está na humildade, né? Que nem diz aqui no Evangelho. Está na humildade, e o puro não pensa no mal. Então, quando a gente
está imbuído de orgulho e inveja, a gente vai produzir um mau pensamento. E esse mau pensamento, ele tem um poder muito forte. Hoje, nos tempos de hoje, no caso, o pessoal fala muito de energias, vibrações. E essas energias e vibrações são geradas pelo pensamento e pelo sentimento, que se expandem. E essa energia, ela vai ao encontro de outros. E se os outros estão, daqui a pouco, vibrando naquela mesma emoção, no mesmo sentimento negativo, ela vai poder absorver aquilo e essa energia negativa se multiplica. Mas se a pessoa não está vibrando naquela energia negativa, esse sentimento, essa emoção que a gente gerou, ela não vai encontrar um abrigo para se acomodar e vai voltar. Isso também prejudica a gente, porque o pensamento, primeiro, ele prejudica aquele que gerou. E depois, se não encontrar repercussão, ele volta. Igual se encontrar em alguém uma sintonia, o sentimento vai voltar para a gente, porque aquilo que a gente gera é nosso. Então, a questão do adultério não é só essa questão de para com a mulher ou o marido de outro. É nas relações mesmo que a gente tem, no dia a dia, no trabalho. Se eu quero invejar a posição que o meu colega conseguiu no emprego, ou invejar o carro de alguém, ou alguma coisa assim que a gente tem no dia a dia, né? Até vaga de estacionamento as pessoas brigam, né? Então, a gente tem que entender, às vezes, quando uma pessoa não age de acordo com aquilo que a gente entende que é correto, que é justo e que é puro, que ela também deve estar no processo de entendimento. E esse processo de entendimento, ele vai de encontro com aquela questão de lavar as mãos. Porque eu também não posso só fazer o bem, ou aparentar o bem e pensar o mal, né? Porque se eu faço as coisas só para parecer que eu sou bonzinho, mas no fim eu quero fazer outra coisa, eu não estou agindo de acordo. Então é essa questão que se fala. E quando a gente se dá conta, às vezes, que faz isso, daí entra aquela outra questão que a gente deve cortar a mão. Não é uma questão literal que eu tenho que cortar a mão quando uma minha mão faz alguma coisa errada. O que Jesus quer dizer, e a doutrina espírita explica bem isso, é que a gente tem que cortar essa emoção, esse ato, esse pensamento. Porque se eu percebo que eu estou pensando errado, eu já estou ficando bom, já estou melhorando. Porque quando eu estou agindo no mal, pelo mal, e gosto do mal, eu estou numa faixa, estou num estágio assim que eu não estou conseguindo me direcionar para uma pureza ou me direcionar para Deus. Mas quando eu já percebo e analiso e penso, pá, eu tenho que fazer alguma mudança quanto a isso, isso já é levado em conta pela espiritualidade, por Deus. Porque eu tenho uma percepção e sei que eu quero mudar e que eu posso mudar. Então, isso é um passo que a gente está dando. E o próximo passo, então, é conseguir se modificar. E evitar de fazer esse movimento negativo. O que seriam esses movimentos negativos, então? Seria o adultério, né, que nem eu falei, pode ser o adultério por desejar a mulher do outro, o orgulho, a arrogância, a ganância, quando eu percebo que eu estou exagerando naquilo que eu quero e não dou chance nenhuma e estou exagerando na ganância, uma hora dessa eu posso me dar conta
e mudar um pouco as minhas atitudes. Inveja, às vezes a gente tem inveja e não percebe. Muita coisa que é fácil de perceber, às vezes é raiva. A gente fica com raiva, às vezes, por qualquer coisinha. Isso aí a gente consegue, às vezes, trabalhar. Se dar conta que é uma emoção, um sentimento que não é legal. E a gente pode mudar. Então, às vezes a gente mente descontroladamente, mas às vezes tem uma mentirinha que a gente fala e tal, mas daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou exagerando naquilo. E também é um sentimento que não é puro, é uma ação não pura. Impaciência, desespero, desânimo. E daí tem coisas mais pesadas, tipo homicídio, crimes. Então, que a gente tem que, evidentemente, evitar e modificar. Outras coisas também que estão relacionadas a isso é quando a gente bebe, a gente fuma, a gente come demais, a gente usa drogas, às vezes a gente tem uma vida sexual meio desregrada e a gente consegue modificar um pouco, daí a gente já vê, estou conseguindo me controlar, estou conseguindo respeitar, porque isso também são problemas que envolvem a nossa pureza, né? A vida mais organizada. E tudo isso, o que a gente precisa para tudo isso? A gente precisa muita vontade, né? Porque a vontade, ela está na raiz de tudo. Porque eu sempre falo que as pessoas veem assim, eu fumo. Eu queria saber qual o fumante que hoje, aqui no ano 2023, não sabe que faz mal fumar. Acho muito difícil que tenha algum fumante que não se decou, não sabe que faz mal. Mas a hora que ele pensa, vou ter que parar de fumar, ele já está se modificando. Mas para parar, precisa de muita vontade. Então, essa vontade que precisa ser intensificada e tal, para a gente poder ir naquele caminho. É tudo um passo, é tudo uma sequência. A gente se dá conta, às vezes não dá para resolver isso sozinho. A gente vai lá e procura uma ajuda, um auxílio de alguém, e a gente vai conseguindo. Esse é o caminho que a gente vai em direção a Deus. Não é que a gente vai ir para o céu, mas a gente vai deixando nossa vida mais leve. E à medida que a gente não tem mais que pensar, eu menti, eu enganei, eu abusei, eu fiz. A hora que tu te liberta dessas coisas, a vida fica mais serena, mais pacífica, fica mais perto de uma questão que a gente pode chamar de céu ou reino de Deus. A gente vive mais leve, mais suave. E essas questões todas também, quando a gente fica nessa vibração, aqui no Centro Espírita, a gente trata muito, às vezes a gente chama assim de obsessões. E todas essas coisas que acarretam essas obsessões, elas atraem isso. Então, quando a gente consegue ir na pureza, na direção do bem, consegue se aliviar dessas questões, a gente vai se afastando daquele espírito ou daquelas pessoas que querem mal para a gente, porque a gente está indo numa situação que não é conveniente para elas, porque eu estou me purificando, estou melhorando. Então, tudo isso a gente tem que avaliar quando a gente fala ou quando a gente pensa. E o pensamento aqui é muito intensificado quando Jesus fala do pensamento. Ele quer dizer que o nosso pensamento tem um poder enorme. E daí tu vai dizer assim, mas como é
Como é que eu vou me afastar disso? Bom, uma receita, vi hoje, e eu salvei no meu celular, agora desliguei o celular. Daí Gandhi, um dia perguntaram para Gandhi se Gandhi orava. Vocês conhecem Gandhi, é um hindu, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, fez um movimento muito bom de sem violência e tal. Ele conseguiu ser uma pessoa muito iluminada. E Gandhi perguntaram para Gandhi se ele orava. Ele disse que sim, claro que ele orava. Aí, o que tu pede, Gandhi? Ah, eu peço um monte de coisa. E o que tu pede? Daí ele disse assim, eu não vou conseguir agora repetir tudo que ele disse, mas mais ou menos é isso aqui que eu falei antes. Quando eu oro, eu peço para perder vícios, para perder orgulho, para perder arrogância, para perder inveja, para perder raiva, para perder impaciência, para perder desânimo. Essas coisas que a Gandhi pedia. O que seria isso? Isso aí é o caminho para a pureza, para ser puro de coração. Então, é um caminho, né? E quando aqui o Evangelho fala dos escândalos, fala assim, os escândalos são necessários para a humanidade. E o que seria um escândalo? Seria um escândalo quando daqui a pouco eu faço uma coisa e aquilo repercute de tal maneira que eu me envergonho. E outras pessoas também se envergonham com isso. Daqui a pouco eu envergonho o pai, envergonho mãe, irmãos, colegas de trabalho. Enfim, a gente faz alguma coisa que a gente chama de escândalo, e que isso envergonha a gente. Só que daí Jesus disse que é necessário escândalo. Mas por que necessário? É necessário pelo seguinte, porque nem nós dizíamos quando éramos mais jovens, daí eu me flagrei. Daí eu me dou conta que aquilo que eu fazia não era legal. Aquilo era bom só para mim. E daí eu me dou conta que não é só quando é bom para mim que é legal. Tem que ser bom para todo mundo. Então, quando a gente entra nessa vibração de sentir que a gente tem que fazer as coisas também para os outros, não só para mim, a gente chega naquela fase que o planeta está hoje. E que aqui no Evangelho, esse Evangelho é de 1867, por aí, foi escrito isso aqui. E daí eles falavam já disso, né? De escândalos. Mas o que seria isso? Isso seria para que as pessoas ficassem melhores, boas, que a gente pudesse ser cada vez melhor. E que a gente tivesse um planeta onde todas as pessoas, toda a humanidade fosse boa. Seria muito bom, né? As pessoas todas se dando conta que o outro pode errar, que ele vai melhorar, que vai crescer e que eu posso melhorar, que eu vou crescer e que isso vai ajudar todo mundo. Só que agora a gente já está virando, a gente fala em mundo de regeneração, a gente está subindo um patamar e nesse mundo de regeneração as pessoas vão ter que ser assim, vão ser melhores, vão ser mais humanas, digamos assim. E para isso acontecer, a gente vai ter que ter muita gente legal em direção a Deus, ao reino de Deus. E a gente fala aqui no Espiritismo que vai haver um movimento
de exílio. O que vai acontecer? Aquelas almas que não conseguirem transpor essa visão de mundo, de ser caridoso, empatia com o próximo, elas vão ter que passar para um outro estágio de educação. Elas vão ter que aprender isso. Infelizmente, a gente só aprende às vezes quando dói, né? Então, essa dor regenera. Então, esses espíritos que não vão conseguir daqui a pouco alcançar esse patamar evolutivo ou não alcançaram, eles vão ser deslocados para uma outra região da espiritualidade e lá eles vão poder conviver entre eles. E daí eles vão ter que também sofrer, vai doer um pouquinho mais, mas eles vão conseguir evoluir e crescer para entender isso. Perceber que quando um escândalo acontece por minha causa, que nem diz aqui no Evangelho, ai daquele por onde o escândalo se fizer, a gente vai se dar conta que precisa mudar. Às vezes é assim, é dolorido, mas a gente se dá conta. Então, a gente tem essa possibilidade dos puros de coração, que a gente vai crescer, vai evoluir, vai conviver com pessoas melhores. Então, vocês podem ter certeza que a gente vai, daqui a muitos anos, daqui a pouco, na próxima encarnação, talvez, a gente já consiga conviver com um mundo um pouco mais, digamos assim, mais puro de coração, os seres humanos mais humanos, agindo como humanos, né? Então, a gente espera que a gente possa refletir um pouco nas nossas atitudes, porque não são só as atitudes, então. A atitude é um reflexo, mas nosso pensamento. E o pensamento a gente pode mudar. Porque o que carregamos é aquilo que está dentro do nosso coração. Então, que cada um consiga fazer com que aquilo que esteja dentro do coração seja verdadeiro. E que se existe alguma coisa dentro do meu coração que não é de acordo ainda, que eu perceba isso, que eu faça aquela oração e peça, me livre disso, me dê vontade, me dê coragem, para que eu consiga acompanhar meus irmãos que estão em evolução. Então, eu quero desejar uma boa noite para vocês. Obrigado.